Daqui 4 ou 5 anos, teremos dentro da igreja muitos médicos, advogados, engenheiros, arquitetos, pessoas das mais diferentes e importantes profissões. Isto porque o acesso ao ensino superior, comparado à época dos nossos pais, está muito mais fácil do que antes. No entanto, eu custo crer que nós teremos o mesmo número de obreiros, obreiras, pastores, missionárias, pessoas que estejam de fato envolvidos com a obra de Deus. Isto porque na época em que vivemos é muito fácil encontrar jovens deixando os seus cargos, o conjunto, as atividades na igreja, não mais frequentando a EBD ou o culto de ensino, com a desculpa que não possuem tempo porque precisam estudar. É bem verdade que todos nós precisamos estudar e reconhecemos o valor da educação como ponte para uma vida melhor. No entanto, nós não podemos nos esquecer que, embora terráqueos, também somos cidadãos dos céus. A grande verdade é que esses que deixam tudo para se dedicarem àquilo que popularmente chamam de vida secular nunca tiveram um compromisso com Deus. Porque quem deseja e anseia uma aproximação com o Senhor entende que o mais importante não é os extremos, ou eu estou ou eu não estou, mas é o equilíbrio. Paulo nos dá um conselho na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Jamais a academia, a ciência se colocará em oposição à fé se você não permitir isso. Eu sou o pastor Lucas Gomes e é exatamente sobre isso que nós vamos falar. O tema da aula hoje é quando a ciência se opõe à fé cristã. Essa é a lição de número 6 e eu estou muito feliz de estar com você aqui. Eu sou professor de hermenêutica e homilética. Escrevi um livro na área com o tema Mentoria para Pregadores. Se você não é novo aqui no canal, já deve conhecer, porque toda semana eu falo sobre ele. Abaixo está o link para você conhecer um pouquinho mais desta obra que tem auxiliado pessoas a ler, interpretar e aplicar melhor os textos bíblicos. Também o meu segundo livro com o título Água, ele ainda transforma em vinho. Eu escrevi baseado em João capítulo 2, aqui eu falo sobre relacionamentos, aqui você entende o porquê o vinho não pode acabar entre você e a pessoa amada e quais participações Jesus deve ter no seu relacionamento. É um convite a João capítulo 2 para você visualizar o ambiente onde Jesus salvou uma família da miséria. Os dois livros você pode encontrar o link aí abaixo e conhecer um pouquinho mais. Também eu te deixo o convite para você participar do grupo Sala dos Professores EBD. É um grupo que tem abençoado professores e superintendentes de todo o país. Já tem bastante gente lá, o grupo está em construção, mas falta você. Semanalmente compartilhamos conteúdos voltados à escola bíblica dominical. Também eu quero agradecer as pessoas que têm se inscrito, têm deixado o seu like. Temos crescido bastante neste quarto trimestre. Passamos, dos 2.300 inscritos e isso se deve à sua participação. Por isso, quero pedir o seu like, também quero pedir que você se inscreva e ative o sininho. Como sempre, os comentários aqui são seus, então você pode fazer perguntas, você pode realizar comentários, o que você quiser. No mínimo, falar de onde você está fazendo comigo essa pré-aula. Como eu disse, o tema da lição hoje é quando a ciência se opõe à fé cristã. Primeiro, nós precisamos entender, conforme está no primeiro tópico, o que é a verdadeira ciência. Depois, nós iremos compreender a ciência que se opõe à fé cristã. Que ciência é essa? E a terceira,
nós vamos entender como buscar equilíbrio. Então, no primeiro tópico, nós temos aqui no primeiro subtópico o seguinte título: A palavra de Deus confirma a verdadeira ciência. Nós não podemos, enquanto cristãos, colocar a ciência de um lado e Deus do outro. As duas coisas não são antagônicas, muito pelo contrário. Deus deu ao homem sabedoria, conhecimento, inteligência, para que ele também pudesse descobrir um outro livro de Deus. Nós precisamos enxergar a ciência com bons olhos. Deus, ele nos deixou a Bíblia para revelar o seu poder. No entanto, a glória do Senhor também pode ser vista a partir da obra da criação. Ao olhar para os astros, os planetas, o sistema solar, ao olhar para o céu, a olhar para os animais, a olhar para o homem, nós podemos, a partir do momento que entendemos um pouco mais como essas coisas funcionam, também glorificar o Senhor. Um médico cirurgião que serve ao Senhor, no momento em que ele está realizando uma cirurgia, ele vai atribuir ao Senhor o sucesso do que está acontecendo ali, e cada descoberta que ele fizer, ele vai ficar muito mais maravilhado, porque quem criou aquele corpo foi Deus e quem deu sabedoria para que ele pudesse ali trabalhar é o próprio Senhor também. Então, veja você que na prática não é o que acontece. Parece que quanto mais as pessoas descobrem algo, quanto mais elas estudam, mais elas se distanciam da fé. Uma vez eu ouvi um professor meu na faculdade dizendo assim: a gente costuma dizer que os médicos brincam de ser Deus. Aí ele falou assim: mas eu queria dizer para vocês que um cirurgião ele tem certeza que é Deus. Então é muito comum as pessoas elas estudarem e abandonarem a fé, sendo que elas deveriam entender que os estudos e as descobertas elas deveriam levá-lo para mais perto do Senhor. Então, nós temos na história muitos cientistas cristãos, contemporâneos nossos, médicos cristãos, filósofos cristãos, porque esses entenderam que a academia e a ciência não os distanciariam de Deus. Veja o exemplo que nós temos aqui no primeiro subtópico, a respeito de Daniel e seus amigos. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Deus daria tanta inteligência, tanta sabedoria, tanta capacidade para conhecer o novo a Daniel e a seus amigos, se a ciência e o conhecimento fosse assim tão nocivo. Por muito tempo, os cristãos se distanciaram do conhecimento, da academia, da ciência, e deram espaço a ateus, a pessoas que não glorificariam ao Senhor a partir das suas descobertas, porque entendiam que a ciência e o conhecimento iriam esfriar a fé. Ainda quando eu era adolescente, era muito comum ouvir pessoas dizendo: olha, quando você entrar na faculdade, toma cuidado para você não esfriar, para você não se desviar do Senhor. Sendo que o verdadeiro conselho deveria ser ao jovem se fortalecer em Deus, conhecer mais de Deus, porque uma vez tendo a sua fé fortalecida no Senhor e o conhecimento da palavra de Deus, jamais, por somente entrar na faculdade, essa pessoa iria se desviar. Então, aqueles que entram na academia, aqueles que estudam a ciência, realizam descobertas e se desviam de Deus, a grande verdade é que nunca estiveram com Deus. Então, a nossa preocupação não deve ser com o jovem quando ele chega na faculdade, mas quando ele ainda não entrou na faculdade. Então, esse é o momento de nós investirmos, de nós educarmos biblicamente, de nós conversarmos questões até teológicas concernentes à fé, para que ele chegue pronto, preparado na faculdade e enfrente todos os desafios com firmeza no Evangelho. Nós não podemos negar os benefícios da ciência,
do avanço da tecnologia. Por exemplo, nós temos aqui na lição sobre a descoberta dos antibióticos. E quando eu li isso, eu me lembrei que em 1922, Alexandre Fleming, se não me falha a memória, esse é o nome dele, descobriu a penicilina, que salvou muitas pessoas que participaram da Segunda Guerra Mundial. Então, veja que contribuição trouxe para a humanidade a descoberta desse medicamento, entre outras coisas, como as vacinas, que historicamente têm nos provado a sua eficácia. Você que me ouve neste momento e assiste essa pré-aula, foi vacinado quando nasceu. E certamente muitas doenças você teria, mas não teve porque você foi vacinado. Então nós temos que reconhecer a contribuição científica e entender que Deus tem usado por séculos homens e mulheres, ainda que não reconheçam que é Deus quem está lhes capacitando, mas o Senhor tem usado homens e mulheres para salvar a humanidade. O segundo tópico nos fala assim, ó, a ciência que se opõe à fé cristã. Que ciência é essa? É aquela que produz o ateísmo, é aquela que nos afasta de Deus, nos trazendo frieza espiritual, a ponto de apostatarmos da nossa fé. Veja que o problema não está na ciência em si, mas o problema está nas pessoas que fazem ciência, porque é um meio que nós também temos que concordar, que existem muitas pessoas que procuram se opor a Deus, mostrar a natureza das coisas e não a divindade das coisas. Então, por entenderem o processo natural, eles tiram Deus de lá. Mas vejam vocês que a ciência, ela se tornou nociva a partir do momento em que ela ocupou o lugar de Deus. E aí eu volto a dizer, ela não deveria ocupar o lugar de Deus, mas estar caminhando ao lado de Deus. Veja que quando a ciência ocupou o lugar de Deus, as pessoas agora perderam a sua fé em Deus e passaram a ter a sua fé na ciência. Eu acredito que não exista pessoa no mundo que tenha o trono do seu coração vazio. Essa pessoa pode ter tirado Deus, mas ela colocou a ciência, ela colocou a verdade de alguém, ela colocou alguma coisa ali para substituir Deus. E a razão, por exemplo, tá? E o problema de terem tirado Deus do centro é que quando ocuparam com a ciência e outras coisas, houve decepções. E aí, quando houve decepções, nós chegamos então ao relativismo. Por quê? Observe, a humanidade perdeu a fé em Deus por causa dos atos da Igreja Católica na Idade Média. O problema não era Deus, o problema eram os representantes de Deus. Então, lutassem e combatessem os maus representantes, mas não tirassem Deus. Mas o radicalismo, então, fez com que iluministas, racionalistas, tirassem Deus do seu lugar. E aí colocaram lá no trono a ciência, colocaram a razão. Só que veja onde a ciência e a razão dos homens o conduziram. Há duas grandes guerras no início e em meados do século XX. Ao observar, então, que o homem não poderia mais colocar a fé na ciência, nem mesmo na razão, chegamos aos tempos pós-modernos, onde agora cada um resolveu ter a sua própria verdade. E a maior mentira está nisso, porque não existem várias verdades, só existe uma única verdade, e essa verdade é Jesus. Então, o apelo do próximo domingo é convidar os nossos jovens e adolescentes a conhecerem a verdade, não terem medo de estudar e de realizar novas descobertas, mas terem a preocupação de se fortalecerem para não se desviarem. A ciência, ela se opõe à fé, a academia, ela se opõe à fé quando ela tira o jovem da igreja. E aí veja os exemplos que eu dei aqui no início. É muito comum nós vermos as igrejas vazias durante a semana. Eu coordeno jovens, então eu tenho jovens que chegam para mim e devolvem cargos, porque eles dizem assim, olha, eu não terei tempo, eu vou estudar.
E eu sou um exemplo de um jovem que fez 2 faculdades ao mesmo tempo, trabalhou e não deixou nenhuma das atividades dentro da igreja. Durante todo o meu tempo como cristão, eu nunca me vi sem fazer nada. Ora, eu fui superintendente, professor da EBD, coordenador de jovens, dirigia culto, evangelizava, ajudava dentro e fora da minha igreja e não deixei de cuidar da minha vida. Hoje eu sou professor de história, professor de teologia, estou realizando pós-graduação, estou fazendo uma segunda licenciatura e não deixei de ser atuante dentro da igreja. Então, isso nos leva ao terceiro tópico, que é o buscar o equilíbrio. E aí eu queria resumir para você, professor, o terceiro tópico em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. O apóstolo Paulo diz: quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Se estudar é para a glória de Deus, estude. Se trabalhar na igreja é para a glória de Deus, trabalhe. Então não deixe o trabalho na igreja e não deixe os estudos. A grande, a grande virtude que o jovem precisa adquirir é de equilibrar o seu dia. É pegar as suas 24 horas e decidir em quais períodos eu vou estudar, em quais períodos eu vou me dedicar a Deus. E assim ele não terá que abrir mão de uma coisa em detrimento da outra. Ele conseguirá ser médico, advogado, engenheiro, arquiteto, ter qualquer uma outra profissão e ao mesmo tempo ser um obreiro, uma mulher de Deus, atuante na igreja, trabalhando em prol do reino e o Senhor então sendo glorificado através dessas atitudes. Professor, eu espero que tenha sido uma bênção. Eu espero que tenha elucidado muita coisa aqui para você. Já deixo o convite para a próxima aula, evolucionismo e criacionismo. Então a gente vai continuar nessa vertente científica. Peço que você se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like. Como eu sempre falo, os comentários são seus, fica à vontade. É muito bom saber que você está aqui. No mínimo, me diga de onde você me assiste. Não se esquece, meus 2 livros, Mentoria para Pregadores e Água Ele Ainda Transforma em Vinho. Abaixo está o link para você conhecer um pouquinho mais dessas 2 obras. E fica aqui o convite para você participar do grupo Sala dos Professores EBD. Entra aí, eu aguardo você. Deus abençoe e até a próxima.